as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Ora, bem-vindos a mais um programa Contas a Direito. Um programa da radioava.global que poderá encontrar todas as sextas-feiras aqui. Pelas 18, não é? Pelas 18. Encontrará também no Facebook, no Instagram e no estamos YouTube. no YouTube. No YouTube estamos a qualquer hora, não é? A qualquer hora, a qualquer dia. No Facebook. E depois também é colocado os podcasts dos nossos programas, são colocados na página da radioava.global. Ora, Madalena, boa tarde. Madalena Marques, eu, Manuel Gomes. Boa tarde mais uma vez. Vamos falar de tributações autónomas. Mais um tema quente. Mais um tema quente. É que normalmente as empresas não gostam muito, as empresas e os empresários não gostam muito. Porque, as taxas não são nada simpáticas, não é? Pois, para algumas coisas, para outras compensa. Terá que ser visto bem porque às vezes as pessoas não veem que pagar uma tributação autónoma às vezes é preferível do que pagar o IRC. Uhum. Porque estamos a falar que a taxa de IRC até 25 mil, isso foi alterado, são 17%. E a grande maioria das tributações autónomas são 10%. Mas, Manuel, há uma que é terrível, que é os 50% sobre as despesas não documentadas. Mas essa lá está. São as despesas confidenciais. É para desincentivar, não é? Exatamente. Manuel, eu não sei, enfim, não sei, mas admito que tenhas também, no teu dia-a-dia, muitas situações em que os empresários, e estamos a falar aqui, da grande massa de empresas que são as micro, as pequenas, sim. As médias, não é? O tecido empresarial é essencialmente composto por esse tipo de empresas e não por grandes sociedades. E estes pequenos empresários, não sei se te deparas com isso ou não, confundem bastante a sua própria pessoa, sua empresa, da sua sociedade. E então, muitas vezes usam a conta da sociedade como se fosse a conta particular. E depois dá uma confusão. E depois algumas despesas podem ser aproveitadas, mas outras não. Claro. Tenho casos de pessoas que vão à farmácia, o cartão da empresa. Pois, a empresa está doente. Empresas que não têm carros. Pois. E depois metem gasóleo no carro particular. Claro. Mas eu não posso meter a fatura do gasóleo, claro, da gasolina. Claro, a empresa claro. Não tem carro. Claro. O que você quer que eu faça a isto? Claro. E essa confusão existe. Mas as tributações autónomas é para desincentivar os gastos exagerados das empresas, não é? Mas que não tenham a ver com a própria atividade, não é? Que não estejam justificados diretamente. Mas em certos casos compensa, não é? Uhum. Em caso, por exemplo, uma empresa que tenha carros e que faça quilómetros, porque as despesas acabam por entrar, não é? Entram as despesas, vai deduzir ao valor que haveria à matéria coletável, vai deduzir à matéria coletável e depois, em vez de pagar 17%, paga normalmente 10%, porque aqui estamos a falar, há 3 escalões nas tributações autónomas, no que aos carros diz respeito, não é? Por isso, é consoante o valor de aquisição dos carros. Uhum. Os carros de valor inferior a 27.500 euros só pagam 10%. Depois vão subindo a partir daí. Também temos as despesas de representação, por exemplo, os almoços, jantares que faz. Entra, por um lado, gasta-se 100, desses 100,
eu sei que vou pagar 10 ao Estado, mas contou-me 100 Na- para que me vai volume abater global, ao claro. valor. Não é? Claro. Se eu não pagasse esses 10, não podia meter os 100 e por isso, se calhar, do lucro ia pagar mais 7%. E é preciso as pessoas... É preciso fazer contas, não é? É essas contas. Também podem... há as ajudas de custo e despesas com a deslocação dos trabalhadores em viatura própria, ou que o trabalhador paga ou faz, também pagam, é 5%, não é? Paga Manuel, 5% sobre isso. faz sentido falar aqui, pergunto-te, em planificação fiscal? Quer dizer, não é bem planificação fiscal, mas poderemos ir para aí, não é? Grosso modo, vamos falar nisso, não é? Porque temos que ver aqui, apurar o valor, o que é que interessa. O que é mais conveniente, o que é não que é? é conveniente O que é mais para a conveniente? empresa. Claro. Agora, esta questão das viaturas mais modernas, estas híbridas, estas plug-in... Obrigou uma alteração no Orçamento de Estado para 2021 por causa das viaturas plug-in, as híbridas. Tem um tratamento mais privilegiado, não é? Tem um tratamento mais privilegiado, mas obedece, eu por acaso tenho aqui, deve possuir uma bateria que possa ser carregada através de ligação à rede elétrica e que tenha uma autonomia mínima no modo elétrico de 50 km ou 50 km em emissões oficiais inferiores a 50 gramas de CO2 por quilómetro. Pois, Neste caso, as taxas são metade do que são nos carros normais. O carro de gasolina ou a gasóleo. Por isso, os 10% passa a 5%, o de 20% passa a 10% e o de 35% passa a 17,5%. São as taxas. Para além destas taxas, também existe tributação autónoma nos gastos ou encargos relativos a indenizações decorrentes da cessação de funções de gestor, administrador e gerente, que sejam remunerados por isso, pela cessão. Uma indenização que se dá por ele ter cessado, claro. isso vai ser taxado em 35%. Manuel, e pode dar-se o caso de uma empresa ter prejuízo no ano fiscal e mesmo assim ter que pagar tributações autónomas? As tributações autónomas têm que ser sempre pagas. Não tem nada a ver com o resultado final. Não tem nada a ver com o resultado final. Portanto, uma empresa com prejuízo na sua atividade corrente... Sobre este rol de despesas... Exatamente, são tratadas autonomamente. São tributadas autonomamente, são declaradas na declaração de IRC, chamada Declaração Modelo 22, são declaradas lá, em campos específicos, acrescem à matéria coletável, que depois, por sua vez, vão ser taxadas. O facto de ter prejuízo ou de ter lucro em nada influencia o tratamento destas despesas. Nada influencia. É curioso, por exemplo, ver-se que também, para além tu agora estavas a mencionar a questão das indenizações, sim, mas também os bónus e outras remunerações pagas aos gestores, elas também são consideradas como tributações autónomas. Mas elas, se forem contabilizadas no recibo de vencimento... Sim. Mas já não são variáveis. Desculpa, não são já variáveis? Para aqui sim, só vêm as variáveis. Não, só são... As que não são regulares, então. Exatamente. Ok, perfeito. São as variáveis, os prémios. E depois também há umas que também não são, que é quando é os prémios por... O chamado prémio de balanço também acaba por não entrar aqui. Mas, Manuel, já agora permite-me só que te faça mais uma pergunta. Então, essas remunerações, esses bónus, eles são tributados também em quem os recebe ou só em quem os paga? Não, são tributados em quem recebe, porque o recebimento é independente do... Portanto, é o IRS. IRS de quem recebe e o IRC de quem pagou. E 35% da empresa. Na empresa, porque a empresa vai metê-lo nas contas. Ok. Vai deduzir lá a matéria coletada. Ou seja, vai ser uma despesa
Vai ser uma despesa e Por depois... isso não vai ser tributada em IRC, Exatamente. naquilo que se chama a atividade global, Global. mas depois a seguir vai ter taxada IRC a 35%, Exatamente. que é uma taxa significativa, tendo em conta... Sim. É uma Sim, taxa mas significativa. depende dos valores. Estamos a falar... mas já vai abater, vamos supor, 10 mil euros. Vai abater à massa... Exato, a matéria global. coletável, claro, evidente. Para 2021 foi abolido uma coisa que tinha sido aprovada no Orçamento de Estado para 2020 e era para continuar, mas fruto da pandemia que havia, o que era o agravamento para as empresas que davam prejuízo. Por isso, quem desse prejuízo, as tributações autónomas são a dobrar. As 5% passam a ser 10%, pois, isso é e as terrível. 10% passam a ser 20%. Isso é terrível. Porquê? Porque é a tal história, não é? É meter custos, aquilo que eu estava a dizer, não é? Ora, eu meto 10 mil euros de custos, não pago ali, e depois vou pagar a tributação autónoma que é inferior. Pois, exatamente. Em vez de pagar sobre 17% de imposto, Por só isso, pagar 10%. por isso, para os espertos... Podes incentivar isso, aumenta-se. Exatamente. Aumenta-se. Dás prejuízo. Exatamente. Então, Dás aumenta-se. prejuízo. Então, faz favor de gerir melhor, que é para isto dar lucro Exatamente. e pagares menos imposto. Mas O isso Estado... foi devido à pandemia. Claro. Suspenderam essas Seria duas. injusto, porque a pandemia veio aqui desvirtuar bastante a atividade económica. Só queria chamar a atenção que na parte das viaturas não estamos a falar em tudo o que engloba as viaturas, não é? Uhum. É as amortizações, rendas, alugueres, seguros, despesas A com oficina. manutenção, combustíveis, portagens, Perfeito. estacionamentos e impostos incidentes sobre a sua posse ou utilização. Ok. Isso tudo paga taxas entre 10% e 35%. A dita tributação autónoma. A dita tributação autónoma. Meu caro Manuel, Vamos acabar isto? temos que terminar a rubrica Então, por hoje, acabamos porque o nosso tempo já chegou ao fim. Obrigada pelas tuas dicas preciosíssimas. Obrigada também, Madalena, por estares aqui mais uma vez e obrigado aos nossos ouvintes por serem fiéis e nos acompanharem todas as semanas. Todas as semanas, à sexta-feira às 18, na Rádio Ava Global e nas redes sociais, em qualquer momento. Rádio Ava